Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, então vamos lá para a correção das atividades das semanas 33, 34 e 35, tá? Do PET 14 de História. Então, peguem o PET de vocês aí para a gente corrigir juntos essas atividades. Então, na semana 33, para respondê-la, vocês teriam que ter lido aí entre as páginas 146 e 149 do livro. Questão número 1. Localize geograficamente a Península Itálica, região onde se situa Roma. Uma resposta possível seria: Roma situa-se na Península Itálica, uma longa faixa de terra em forma de uma bota, que avança pelo mar Mediterrâneo. Ao norte, a península é limitada por um conjunto de montanhas, os Alpes. A leste é banhada pelo mar Adriático, ao oeste pelo mar Tirreno e ao sul pelo mar Mediterrâneo. Ok? Vamos então à questão 2. Cite algumas transformações pelas quais Roma passou durante o governo dos reis etruscos. Durante o governo dos reis etruscos, Roma prosperou e foi modernizada. Drenaram-se pântanos, construíram-se redes de esgotos, altas muralhas e uma ponte ligando as duas margens do rio Tibre. Roma, que até então era um conjunto de aldeias, transformou-se em uma cidade próspera e protegida por uma muralha. Bem, vamos agora então para a questão número 3 da semana 33. Cite e explique como estava dividida a sociedade romana durante a monarquia. Uma resposta possível seria: durante a monarquia, a sociedade romana era formada basicamente por 4 camadas sociais. Os patrícios eram os nobres romanos, donos de muitas terras e de gado, e os únicos a possuir direitos políticos. Os plebeus formavam a maioria da população e trabalhavam como pequenos agricultores, artesãos ou mercadores. Os clientes eram servidores ou protegidos do chefe de uma família com grande poder e prestígio. Este chefe era chamado de patrono. Ok, então aí as respostas da semana 33. Vamos à semana 34. Para responder as atividades da semana 34, vocês teriam que ter lido entre as páginas 150 a 156. Na questão número 1, vocês têm que associar cada um dessas funções aqui dos magistrados romanos às suas características, certo? Então, quais são eles? São os edes, os pretores, os censores, os cônsules e os questores. Então, eram responsáveis pela aplicação da justiça. Quem era responsável pela aplicação da justiça eram os pretores, certo? Então, a primeira aí é o número 2, pretores. A segunda, faziam uma contagem da população, classificando as pessoas de acordo com as posses. Quem que fazia isso, pessoal? Eram os censores, tá? Então, a segunda característica aí se refere aos censores, ao número 3. Terceira característica, cuidavam da arrecadação dos impostos e das despesas públicas. Eram os questores. Então, na terceira característica aí é a de número 5, eram os questores. Quarta, eram os responsáveis pelo policiamento, pelo abastecimento e pela conservação das ruas e pela organização dos espetáculos públicos. Quem fazia isso? Os edes. Então, a quarta característica aí se refere ao número 1, edes. E a última, havia 2 cônsules, um deles comandava o exército, o outro presidia o senado e administrava a cidade. Quem eram eles, pessoal? Eram os cônsules. Tá? Então, a última aí é o número 4, cônsules. Então, a sequência correta seria 2, 3,
5, 1 e 4. Certo? Vamos lá, então, à questão número 2 da semana 34. Quais eram as funções do Senado na República Romana? O Senado era formado por 300 membros vitalícios, todos patrícios. Então, suas principais funções eram controlar o tesouro público e propor a guerra ou a paz. Então, essa era a função do Senado na República Romana. Questão número 3, vocês têm que preencher esse quadro aí com o conteúdo de cada uma dessas leis conquistadas pelos plebeus. Tá? Então, o tribunato da plebe. Os plebeus ganham o direito de eleger um tribuno da plebe, defendia os interesses da plebe e podia anular leis contrárias a esse grupo social. Conteúdo da Lei das 12 Tábuas. Primeiras leis escritas da história de Roma. Na verdade, eram inscrições em placas de bronze. Com leis escritas, ficava mais difícil para os patrícios interpretá-las conforme seus interesses. Conteúdo da Lei Canuleia. Permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. E a última aqui, o conteúdo das leis Licínias Céstias. Uma lei determinava que um dos dois cônsules tinham de ser plebeu. Outra cancelava parte da dívida que os plebeus tinham com os patrícios. Então, aí, só o conteúdo de cada uma destas leis. Questão número 4 da semana 34. Por quais objetivos principais os romanos guerreavam? Com o aumento das lutas sociais e da participação política da plebe, os romanos passaram a guerrear por dois outros objetivos: a conquista de terras e o controle das rotas de comércio. Certo? E a questão número 5, marcar a alternativa incorreta e justificar a escolha. A partir do século V a.C., os romanos conquistaram muitas terras e povos. Em fins do século I a.C., eram senhores de todo o Mediterrâneo. Essas conquistas trouxeram mudanças na vida dos romanos, entre as quais cabe destacar. Qual que está incorreta, pessoal? A. O enriquecimento do Estado romano, impostos, terras, joias de ouro e prata e outros bens obtidos nas províncias. B. Fortalecimento de um novo grupo social, o dos cavaleiros, homens enriquecidos com o comércio e a cobrança de impostos nas áreas conquistadas. C. Grande aumento do escravismo. D. Concentração das terras conquistadas nas mãos de poucos. E nenhuma das alternativas anteriores. A única incorreta aí, pessoal, é a E. Por quê? Todas as alternativas anteriores estão corretas. Certo? Então, a E aí que vocês têm que marcar. Semana 35. Para responder as atividades da semana 35, vocês teriam que ter lido entre as páginas 157 e 161. Na questão número 1, primeiro tem que observar aqui a tirinha da série de quadrinhos Asterix e Obelix, criada por René Goscinny e Albert Uderzo. E responder, marcar a alternativa aqui que responde por que Obelix está tão desanimado. A. Porque a República Romana acabou iniciando-se o Império, o que piorou a vida dos gauleses. Porque os romanos eram muito violentos na Gália, matando quase toda a população da região. Porque a Gália foi separada do Império Romano, que consequentemente deixou-a mais pobre. Porque para construir cidades, os romanos destruíram as florestas, espantando com isso os animais. Ou E, porque os escravos gauleses iniciaram revoltas exigindo direitos, e em resposta os romanos cortaram sua comida. A alternativa correta seria a letra D, de dado, porque para construir cidades os romanos destruíram florestas, espantando com isso os animais. Letra D seria aí a correta. 2.
tem um texto aqui, né, do discurso de Tibério Graco, a respeito, registrado pelo escritor grego Plutarco. A partir desse texto, vocês terão que responder. Quem foi Tibério Graco? Tibério foi um tribuno da plebe. B. Que comparação ele faz nesse texto? Ele compara a situação dos animais selvagens da Itália à dos soldados romanos. C. De quem ele está falando quando diz eles não possuem sequer um pedaço de terra? Está falando dos camponeses que se engajavam como soldados. D. O que Tibério Graco propôs para solucionar o problema que ele aponta nesse texto? Propôs uma reforma agrária que limitava o tamanho da terra que o indivíduo podia ter e distribuía lotes de terras aos pobres. Questão número 3 e última do PET. Sobre a crise do final da República em Roma, assinale a incorreta e, em seguida, faça a correção. Então, qual seria a incorreta? A. Júlio César, membro do segundo triunvirato, foi assassinado pelos senadores, pois queria derrotar Otávio e Marco Antônio. B. O primeiro triunvirato era formado pelos generais romanos Júlio César, Pompeu e Crasso. C. O segundo triunvirato era formado por Otávio, Marco Antônio e Lépido. D. Otávio recebeu vários títulos do Senado, como os de Augusto e Imperador. Assim, concentrou poderes, pondo fim à República. E. Júlio César aparece nos gibis de Asterix e Obelix, pois conquistou a Gália, região onde os dois personagens vivem. A resposta correta seria a alternativa A. Certo, pessoal? E para fazer a correção dela, vocês podem colocar aí, ó. Júlio César, membro do primeiro triunvirato, foi assassinado pelos senadores que temiam que ele concentrasse poderes, pondo fim à República. Ok? Então, essa, pessoal, é a correção das atividades do PET 14. Corrijam aí com atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.